Opa, estamos de volta com o podcast Antenado e você já sabe, né? Curte, compartilha, comenta, deixa a sua opinião, interage aqui com a gente, já marca aqui ó, o balangodango, o sininho, para cada novo episódio você ser avisado e sempre estar aqui com a gente, beleza? Combinado? Combinado assim? Ótimo. Hoje a gente vai conversar com um vereador aqui de Natal, que é candidato à reeleição pelo União Brasil. Eu estou falando de Ranieri Barbosa. Tudo bem, Ranieri? Tudo bom, Eugênio. Fico muito satisfeito de estar aqui nesse bate-papo, nesse podcast do Antenado. Maravilha. Ranieri, você vai para o 5º mandato, né? Nessa Exato. eleição, ganhando, será o seu 5º mandato. Como é que tem sido essa trajetória no Legislativo Potiguar e como é que você imagina que vai ser essa nova disputa agora, né? Você está no União Brasil, que é um partido que tem muitos candidatos. A concorrência, a briga lá vai ser grande, dentro do próprio partido. Eugênio, na verdade, eu me sinto muito satisfeito por chegar no momento, estou agora completando, inclusive, no período de outubro, no período eleitoral, 60 anos. É um estágio de maturidade, um estágio que você tem uma determinada experiência que eu agreguei em 16 anos, em 4 mandatos como vereador. Tive a oportunidade de exercer também cargos de secretário A presidência da Câmara. A presidência da Câmara, a presidência da Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, ter sido secretário executivo do Gabinete Civil, ter sido secretário de Assuntos Parlamentares, ter sido secretário municipal de Desenvolvimento Comunitário, ter sido secretário de Serviço Urbano em 2 gestões distintas, biênios distintos. Isso gera uma gama de conhecimento, ter sido líder de bancada mais de uma vez em governos distintos. Então, isso lhe dá um certo aprendizado e que faz com que você possa contribuir muito e fortalecer a qualidade dentro do Legislativo. E esta experiência eu estou levando agora às ruas de Natal e me sinto muito satisfeito pelo retorno e o feedback que eu estou tendo da população, de muitas vezes colocar, Natal quando era na sua gestão era uma, Natal hoje é muito diferente, eu diria até decresceu em relação ao que nós fizemos em gestões anteriores. Como também da qualidade no parlamento de você ter sempre a segurança de quando você vai apresentar um projeto, defender um projeto, saber de ter o respeito de todos os seus pares, mesmo que seja antagônicos, eu diria, do contraditório. De ter uma boa convivência com a oposição. Convivência da oposição. Eu já fui oposição, sou governo. Então, é essa maturidade que você pode extrair de poder conhecer o executivo, conhecer o legislativo, conhecer a iniciativa privada, conhecer dentro do parlamento oposição e governo. Eu acredito que cheguei num estágio de poder contribuir muito para o Parlamento Municipal de Natal. Essa sua vivência nessas diversas áreas, você sente saudade, por exemplo, do Executivo? Porque eu me lembro muito de você, sempre uma memória que me vem, a época de repórter e tal, da pessoa da CEMURB, né? CESUR. Da CESUR, lidando ali com ambulantes, né? com feirantes, que eu acredito que continue até hoje acompanhando você, inclusive deve ser muito da sua base eleitoral. Base eleitoral é uma das pautas que eu tenho dentro do parlamento. É o plano de expansão do desenvolvimento e revitalizar as feiras e dar ordenamento urbanístico, ordenamento também para gerar trabalho ao mercado informal, como eu tenho um projeto de lei, o ambulante legal, tirar ele da informalidade e trazê-lo para a formalidade como microempreendedor individual e depois buscar um ordenamento urbanístico. Então, essa pauta eu tenho conseguido avançar muito e tem tido um progresso considerável. Na outra ponta, precisamos dialogar mais ainda com o Executivo para que possamos conseguir agregar e unificar desde eu diria, o ordenamento à questão da realização operacional do trabalho, porque o mercado informal, ele muitas vezes ele é desorganizado, você precisa organizá-lo. Tem uma dinâmica própria, digamos assim, né? Uma cultura própria também. E eu diria, saudades a gente sente quando se faz o bem, que eu me lembro que quando eu idealizei, e foi algo de iniciativa minha, enquanto
gestor, idealizar uma feira ao ar livre como um supermercado, com tendas, banheiros químicos, totalmente setorial, bancas padronizadas, sinalização aérea, terrestre, lavabos, coletores de lixo móveis. Então, tudo isso hoje decaiu muito, que não tem a estrutura que tínhamos em 2008, para se ter uma ideia. Então, há 16 anos atrás, eu acredito que devemos resgatar e colocar em prática o que funcionou. Hoje tem o básico, só a tenda de um banheiro químico, e porque, pela OGM, Orçamento Geral do Município, eu coloco emendas para a manutenção do custeio das já existentes. São emendas impositivas nesse sentido? Não, emendas no Orçamento Geral. No Orçamento Geral, impositivas eu coloco muitas vezes para a cooperativa dos feirantes, coloco para que dê condições a um trabalho essas associações. E emendas também simétricas federais impositivas, tanto de deputados que me apoiam, para que possa chegar lá na ponta nessa atividade fim. Então, não deixa de ser um pouco nostálgico, eu diria, aquela saudade, mas é tão brilhante o Legislativo de poder hoje preparar um projeto e encaminhar para que o Executivo possa executá-lo e operacionalizá-lo. No entanto, muitas vezes não conseguimos ter atenção e ser escutado. Secretários que me antecederam, ao contrário, prejudicaram muito, dando descontinuidade que Natal merecia, que poderíamos estar em outros momentos. Vou dar aqui um exemplo simplório, Eugênio. Em 2014, quando eu ainda era secretário, preparando Natal para a Copa, os banheiros públicos da praia, eu montei para que tivéssemos, e fiz um processo licitatório que ganhou uma empresa que fazia a manutenção dos banheiros. Tinha ESG masculino e feminino, das 7 horas da manhã até as 21 horas. Permanentemente era limpo, permanentemente tinha todo o material de limpeza, desinfetante, detergente, papel higiênico, papel toalha. Tínhamos seguranças eletrônicas, segurança armada para a bateria dos banheiros. E depois que eu saí, quem me sucedeu tomou uma decisão de fazer um distrato dizendo que não deveria ter nos banheiros públicos uma empresa que fizesse manutenção. O que ocorreu? A prefeitura não teve condições nem de fazer manutenção nem custeio, e os banheiros se destruíram, foram banalizados, muito vandalizados, né? Também. E é impraticável. Esses dias eu fui inventar de caminhar na praia ali, né? Deu vontade de ir ao banheiro. Gente, não dá nem para entrar, o cheiro é insuportável, é um ambiente insalubre, os vasos jogados, quebrados. É bem complicada a situação. Estou dando um exemplo da descontinuidade. Eu tive a oportunidade de fazer um paisagismo de Natal, e a primeira cidade no país, fomos protagonistas e pioneiros que iluminamos o paisagismo. Você veja, Curitiba, que é paradigma do urbanismo nacional, sim, me convidou à época para eu fazer exatamente uma apresentação do paisagismo de Natal iluminado, porque eles têm um paisagismo mais belo do país, mas que não era iluminado. Nós fizemos iluminação terra, como também aérea, nas cópulas das árvores. Natal era linda. Hoje não tem nem mais 1 metro de grama, nem tem mais uma iluminação, porque meu antecessor, que até hoje é candidato a vereador, não teve interesse de fazer, para não dar continuidade, para não dizer que foi de iniciativa de um ex-secretário. Essas descontinuidades, essa imaturidade... Está falando do Irapuã Nóbrega. Eu falo dele mesmo, que ele realmente não deu continuidade e destruiu muito de coisas boas que Natal tinha. Das feiras não fez mais um plano de expansão e nem manteve o que tinha nas feiras anteriormente. Se foi nos banheiros, estão aí totalmente destruídos. Se é o paisagismo, não foi feito absolutamente nada. Então, eu não estou aqui para atacar, eu estou fazendo só um comparativo, que para mim é muito bom quando eu estou na rua. E é natural, né? Você teve nesse mesmo cargo que ele está, e agora ele é candidato a vereador, você é vereador. Né? Então é muito natural. A população que julgue, por trabalho, quem teve competência de fazer um Natal bem melhor, um bem-estar melhor para a população, para o feirante, para o ambulante. Então, são esses detalhes que eu acho que temos que resgatar. Na época do Alecrim, fizemos um ordenamento, cadastramos todos os camelôs e ambulantes, todas as bancas de 1,5 metro, tem umas bancas verdes, todas padronizadas, ficaram organizadas. Então, tudo isso foi muito propositivo para a cidade. Então, não deixa de ter uma saudade, mas hoje eu me sinto muito mais confortável
e não penso em retornar ao Executivo. Quero estar sempre no Legislativo, contribuindo com o Executivo. Uhum. Ranieri, 16 anos como vereador, mais um tempo antes aí no Executivo. Nesse tempo todo de política, o que é que você aprendeu sobre a política, né? Quando eu falo da política no sentido macro e também da política local, sobre os atores políticos? Eugênio, tudo na vida é um aprendizado, com erros e acertos. E tenho dito que a vida ela se constitui de escolhas e oportunidades. A oportunidade que eu tive de entrar na vida pública e perceber o quanto é importante a política e você dissociar do político. O político é o agente que conduz a política, mas a política é uma ciência, ela é um agente, um instrumento transformador para um bem comum. E vejo quanto ela é importante e que devemos sim saber escolher quem será o político que poderá exatamente fazer da política essa transformação para esse bem comum. Então foi um aprendizado que eu acho fantástico e que a sociedade tem que enxergar. Quando eu vejo pessoas dizerem que não quer votar, não quer participar, isso é muito negativo, porque você deixa também de exercer o ato de cidadania. E essa atitude não vai resolver, né? Porque alguém vai votar por você. Vai votar por você. Eu acho até, muitas vezes, muito danoso, porque quem não vota está permitindo, inclusive, dele não participar, dele não ter a sua escolha, de permitir que alguém escolha por ele. Sim. Então, isso é muito prejudicial. Mas, por outro lado, esse aprendizado dos atores que eu vejo dentro de um parlamento, encontramos pessoas que têm a vontade de fazer o bem, a vontade de acertar, e como tem outras pessoas que veem só a política como a politicagem, ou a política partidária. Um meio de sobrevivência. Ou um meio de sobrevivência. Então, acredito que o conjunto que você deve saber, o fórum da política partidária, política ideológica, doutrinária, é um, e que é legítimo. Porém, você não pode sobrepor, quando está no parlamento, a questões de interesse político partidário. Eu acho que essa maturidade eu aprendi e consigo enxergar e poder dissociar e poder contribuir cada vez mais dentro do parlamento. Seja, estudar o que é um PPA, uma lei de diretriz orçamentária, uma LOA, o regimento interno, a LON, que é a lei orgânica do município, a OGM, Orçamento Geral do município. Então, é muito importante que você veja a importância, a cidade ela está gerando em função desses regulamentos, dessas instruções, então, regimentais, constitucionais. E que são ferramentas ali para o trabalho diário do legislativo, né? Agora, Ranieri, como é que a política entrou na sua vida? A partir de que momento você disse, quero ser político, quero ser representante do povo e ter essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande? Eu diria que, acredito que eu já tenho uma vocação nata, porque quando eu fui estudante do Colégio Salesiano, tentei ser candidato a presidente do Centro Cívico, inclusive hoje o magistrado Arthur Cortes Bonifácio, hoje doutor Arthur, que era na época colega nosso, inclusive éramos companheiros até da seleção de Salesiano de handebol, e posteriormente Arthur foi candidato, companheiro nosso, depois eu apoiando ele, não tive condições porque fui vetado pela direção de Salesiano, na época Padre Prata, e Miguel Josino foi indicado por mim e por Arthur, o nosso substituto, e ganhamos a eleição. Depois eu fui ao Colégio Maria Auxiliadora e saí candidato no ano seguinte. Então já na escola, saí candidato a presidente do Centro Cívico no Colégio Maria Auxiliadora. Então, a partir dali, eu acredito, eu já tinha esse âmbito. Fui líder de classe 7 anos consecutivos, que meus colegas, meus pares à época, já me colocavam. Na faculdade, fui vice-presidente do DCE, fui presidente de DA. Então, depois do meu primeiro emprego, que fui ser bancário, e enquanto bancário nos sindicatos bancários, participei, inclusive, da política sindical, fui candidato à diretoria dos sindicatos bancários, tive essa trajetória na política sindical. Então, eu já habituava... Assim é uma liderança natural. Natural. E tive a oportunidade, quando você até tivemos a oportunidade de me conhecer, que eu era representante de estúdios cinematográficos, no caso da Grupo Time Warner Company, a Warner Bros., a Columbia Pictures, a Universal Pictures,
a Top Tape, Play Art, eram inúmeras na época das blockbusters, né? Das locadoras de vídeo que a gente ia lá. Quem está aí não vai nem lembrar disso, gente. A gente alugava filme, pegava uma fita, levava, tinha rebobinador, tinha que entregar rebobinada e assistia o filme, passava 2, 3 dias ali para assistir o filme. Naquela época era assim que a gente via filme. Hoje já tem os streams aí, você já aluga direto por um aplicativo. Mas na época das locadoras, eu tinha locadora de vídeo, tínhamos a distribuidora, além da representação, e tínhamos o nosso escritório de assessoria contábil e perícia. Fato esse que naquela época, por eu gostar de política, apresentei um dia a um amigo que trabalhava em coordenação política, que eu aprendi muito na Warner a fazer um marketing de rede. Eu disse, amigo, se você tem um produto, no caso nós tínhamos as fitas de VHS, e o produto era o político, e o cliente, o consumidor de locadora, no caso, eu transferi para o eleitor. Sim. Apresentei esse problema só substituindo, certo, o produto e o consumidor, e um determinado ex-deputado, que foi até Manuca Montenegro, que eu, inclusive, quem era meu cliente era o irmão dele, da FM Vídeo, Fernando Montenegro, disse, rapaz, fantástico isso, vou levar, levou para Ana Catarina Alves, que era amiga dele, me convidou para ser coordenador da campanha dela, e fui coordenar dentro desse planejamento, e ela foi eleita deputada federal, inclusive das mais votadas em Natal. E a partir daí passei a participar de várias coordenações de campanha. Nos bastidores, então. Nos bastidores, Fernanda Freire, depois Ezequiel, que hoje é deputado em 2002, o ex-deputado federal Ney Lopes, o ex-prefeito Carlos Eduardo me convidou em 2003 para ir participar, então fui em 2004, e depois em 2006 Rogério Marinho para deputado federal. Então, e também Vilma de Faria, quando foi candidata ao governo, também em 2006 participei. Então, esse planejamento estratégico de bastidores, eu já tinha dentro de mim, eu diria, essa vocação. E quando cheguei no Executivo, que tive a oportunidade em 2004, quando o ex-prefeito Carlos Eduardo, que eu saí da coordenação da campanha dele, ele me convidou para ser um dos assessores e ser secretário logo em seguida, fui construindo no Executivo algo muito propositivo para que pudéssemos alcançar e chegar onde chegamos em 2008, tendo um reconhecimento numa política de gestão de qualidade, uma política proativa, eu diria, um choque de gestão que foi dado, e tive o reconhecimento da população natalense. E estando no Legislativo, também pude fazer grandes ações. Na presidência da Câmara, pude criar um memorial da Câmara, a Câmara Cidadã, a Câmara nos bairros. Então, contribuí muito também criando o PROCON Legislativo na Câmara Municipal, o Minuto da Câmara, que chegou em todas as redes da mídia, tanto televisiva quanto também nos blogs, que era uma prestação de contas semanais. Então, inovamos muito o Diário da Câmara, a TV Câmara passou a ter uma grade completamente qualificada e diferenciada. Sim. Então, contribuí muito no Legislativo, e depois na Federação das Câmaras do Rio Grande do Norte, fizemos o Portal da Transparência, o Diário Oficial das Câmaras Legislativas, levei o ITEP para para todas as instituições de câmaras municipais, para todo o Poder Legislativo, dos 162 municípios que eram filiados à FECAM, chegamos a 86, o ITEP está instalado dentro dessas câmaras municipais, principalmente cidades que não tinham nem central de cidadão, então foi uma grande contribuição do Legislativo Municipal, isso foi um trabalho nosso, como também fizemos uma parceria com o ITB, através de Paulo de Paula, que também qualificamos mais de 6 mil pessoas em EAD para as câmaras municipais do Rio Grande do Norte. Então, fizemos já bastante trabalho. Muita prestação de contas. Agora, Ranieri, diante dessa produção toda, aí agora eu quero falar o seu coração. Na sua trajetória, sua vida, sua carreira, quem você é, de onde você veio, o que te emociona
a partir do momento, porque eu imagino que levar a prestação de serviço, estar em contato com a população, às vezes, através de um projeto, mudar a vida, a realidade de pessoas, isso deve trazer algum tipo de satisfação para além do trabalho, da missão do político, mas uma satisfação pessoal, né, diante de tudo que cada um de nós vivemos nas nossas vidas, das dificuldades. O que é que te emociona no trabalho que você faz como político? O que é que muda em relação a outras pessoas? Eugênio, tem algo que, digamos, eu nunca falei na mídia, é a primeira vez, a oportunidade que alguém me faz essa pergunta, mas eu já tive diversas emoções e posso dizer aqui a você, dar um testemunho quando eu falo que atitudes tão simples transformam vidas. E eu vejo que, sem demagogia, eu vejo na política uma missão, é como se Deus me usa e me guia para que essas transformações, através do nosso mandato, chegaram para várias pessoas. E tem uma linguagem, um sinal, que quando uma pessoa se aproxima de mim e diz, vereador, está lembrado de mim, tenha certeza que eu fiz um bem àquela pessoa. E às vezes você nem sabe. Não sei exatamente o que. E quando eu tenho o testemunho daquelas pessoas, aí me emociona. Eu já chorei várias vezes de saber que coisas tão simples. Vou dar aqui um exemplo sem citar nomes, de uma determinada senhora que um dia chegou e me pediu uma caixa de isopor para vender água. E eu fui e comprei aquela caixa de isopor à época. E anos depois eu me encontro com essa pessoa, ela me diz, está lembrado de mim? Eu, não. E ela disse, está vendo, aquela cantina ali foi você que me deu. Começou com aquela caixa de isopor. Gente, isso é fantástico, sabe? Não tem preços, são tantas pequenas histórias. De novo, que eu estou vendo seus olhos aí lacrimejando, vereador. É verdade, é verdade. Isso emociona, eu também estou emocionado, porque eu acho que é isso que às vezes as pessoas... A gente tem hoje uma cultura, infelizmente, de às vezes criminalizar os políticos, né? A gente coloca todo mundo no mesmo balaio, mas a gente esquece que ali também tem um ser humano, que tem suas histórias, tem suas vitórias, suas derrotas, e que ele está nos representando e que a gente deve empoderar aquela pessoa para que ela possa fazer esse trabalho com dignidade também, né? Às vezes a gente vota no político e nem lembra que votou, não cobra, não se relaciona com esse político para entender que ele é um representante seu e de todos, né? Então, assim, eu acho que esse lado humano dessa relação tem que coexistir para que a gente possa ter melhores representantes. Exato. Então, eu sei que eu já ajudei muitas pessoas, muitas mesmo, e fico muito satisfeito de saber que é uma missão muito gratificante de estar ajudando essas pessoas de forma informal, fazendo bem sem saber a quem. Quando apoio um programa, uma ação social de um amigo, que hoje faz parte do nosso mandato, que é os Amigos Solidários. Então, ajudamos a muitas pessoas de forma informal e que eu não faço nenhuma postagem nas minhas redes sociais dessas ajudas, até porque, se eu disser a você que hoje temos em Natal e que, digamos, eu não comentei nunca isso na mídia, mas temos várias cozinhas industriais hoje alimentando uma média de 1.000 famílias. Então, só sabe quem precisa. E se eu fosse colocar na mídia, muitos poderiam questionar e dizer, está querendo se promover em função da dificuldade de outros. Sim. Então, eu faço sem precisar nunca publicizar, nunca coloquei nas minhas mídias sociais, nem nas campanhas, quando eu faço, colocar essas ações sociais. Não. Acho que quem é beneficiado na ação social é que deve fazer uma leitura de reconhecimento ou não. Eu não preciso estar fazendo cobrança do bem que nós estamos fazendo. Muito bom. Agora, vereador, hoje o senhor está no União Brasil, que é um partido que tem como candidato Paulinho Freire à Prefeitura de Natal. Mas o adversário dele, Carlos Eduardo, durante muito tempo foi seu aliado. Inclusive, eu me lembro, né, eu falei CEMUB, mas era censura, porque eu estou com o Tiago e a engorda da Praia de Ponta Negra na cabeça, eu só penso nisso. Mas, enfim, voltando para cá, essa relação entre vocês era quase como um espelho. A gente achava que você era os braços e as pernas de Carlos Eduardo na gestão, na articulação, né, em vários níveis ali, e de repente isso acabou.
ficou o quê? Alguma mágoa? O que aconteceu? Porque hoje vocês estão em lados politicamente opostos e essa relação também não é mais a mesma, imagino. Na verdade, temos que ter maturidade. Primeiro, reconhecimento e gratidão tenho, porque ele me deu uma oportunidade de poder entrar na política. E eu sei que também eu fiz a minha parte de ter sido um muito bom secretário, muito bom assessor, correspondi, tive reconhecimento da população. Depois tivemos alguns distanciamentos, que é normal, mas é muito respeitoso hoje a nossa relação. Eu vejo qualidades no ex-prefeito enquanto gestor que foi. Acho que também todo mundo tem suas falhas em algumas atitudes. E o nosso distanciamento se deu exatamente por uma característica própria dele, que em 2014 o próprio pai do ex-prefeito, Agnello Alves, uma pessoa em memória que eu tenho muito respeito, me convidava para ser candidato a deputado estadual, inclusive até usou a expressão, você será meu sucessor. E em seguida, dias depois, ele me chamava para dizer, olha, esqueça que meu pai conversou com você. Carlos Eduardo. E ele é candidato mesmo numa cadeira de roda, e assim o foi, e vetou meu nome, que à época, inclusive, o deputado Ezequiel, tivemos uma reunião informal e ele dizia, olha, o seu nome é um dos mais bem avaliados hoje e uma grande oportunidade de você Ou seja, era aquele o seu momento. Era um momento que eu tinha para ser candidato a deputado e o ex-prefeito impediu que eu fosse. E pediu, na época, que eu apoiasse o pai dele e apoiasse Sávio Racta da Federal. Aí a gente fica meio assim, né? Eu imagino, estou tentando me colocar no seu lugar. Uma pessoa que trabalhou tanto pela gestão, tinha ali uma oportunidade clara, né? Meio que desprestigiado, você se sentiu ali? Totalmente desprestigiado. Ele lançou o Sávio Racta, que é uma pessoa muito qualificada, a deputado federal, e o pai dele, mesmo numa cadeira de roda, saiu candidato a deputado e 6 meses depois faleceu. E tivemos outro problema, que foi em 2016, eu tive 10.510 votos, o mais votado da capital, e liguei para o ex-prefeito, dizendo, prefeito, vou sair candidato a presidente da Câmara. E no dia seguinte ele lançava Cléber Fernandes, opositor à minha candidatura. Então, não consegui entender, então eu vi que eu não poderia mais conviver dentro de um grupo político que não me aceitava nem para ser deputado, nem para ser presidente da Câmara. Então, foi uma situação que eu tive que procurar caminhar, como já caminhava anteriormente, que até para a população natalense, sou grato, gratidão e respeito deve existir sempre. Mas em 2008, o prefeito não votou comigo, votou com a Aparecida França. Uhum. Né? 2012, o ex-prefeito não votou comigo, votou com o Sávio Racta para vereador. 2016, o ex-prefeito não votou em Ranieri, votou em Cléber Fernandes. E a partir daí já não estava mais no grupo. 2020 eu já não estava no mesmo palanque e não me lembro nem quem foi o candidato dele. Uhum. Agora, seus eleitores, Ranieri, tem eleitores que votam em Carlos Eduardo, por exemplo, ou você tenta convencê-los de que agora o melhor é Paulinho? Veja bem, tenho eleitores que votam com Carlos Eduardo e eu respeito isso plenamente, porque a escolha da majoritária é uma escolha muito pessoal. Agora, eu apresento a todos aqueles que me acompanham da importância de Paulinho Freire hoje de ter uma oportunidade de apresentar Natal, sugestões e propostas que ele está colocando, que eu acredito que o ex-prefeito já contribuiu muito para Natal, foi um bom prefeito, inegavelmente. Eu fiz parte da gestão dele, que as gestões foram reconhecidamente aprovadas à época, e então eu me sinto parte dessa aprovação também, eu sei o quanto eu contribuí para Natal dentro da gestão do ex-prefeito. Só que agora são momentos políticos distintos, e que vejo que é legítimo, ele tem o direito de tentar pela 5ª vez voltar à prefeitura, como Paulinho tem o direito também de pela primeira vez tentar ser chefe do Poder Executivo Municipal. É uma questão muito de política partidária, de aproximação, eu diria de compatibilidade, de sinergias. Eu acredito que, eu vejo que Paulinho será muito bom para Natal, até por ele ter sido vereador e ter uma relação muito forte com a Câmara Municipal, porque as 4 últimas eleições, em 2008, 2012, 2016 e 2020, a Câmara foi exatamente renovada em 50%. Nessa eleição, pela legislação que está, deverá ser renovada aí em torno de 60%. Mais, você acredita? Mais. Uhum. E o que vai acontecer? Então, Paulinho já tem uma relação muito boa com o Legislativo, e que o ex-prefeito nunca teve essa relação tão boa.
Fato esse que historicamente sempre houve uma dificuldade de relacionamento dele com a Câmara. E no momento que você tem o Poder Legislativo e o Poder Executivo muito alinhado, a cidade é quem termina ganhando. Então, sim, eu vejo muito nessa ótica também que para o eleitor entender da importância de Paulinho para Natal, o prefeito, e tendo a Câmara Municipal fortalecida numa grande parceria harmônicas e de poderes distintos, eu vejo que será muito importante. Quero contar com sua experiência como articulador de bastidores também aí. Você acha que teremos um segundo turno? Olha, acredito com a grande probabilidade. Eu diria a você hoje que 95% de chance. Com base em quê, Ranieri? Com base desse crescimento que eu vejo de Paulinho, como eu lhe falava anteriormente, a base de Paulinho é a Câmara Municipal. Você acha que, então, que os vereadores... Os 20 vereadores de mandato que estão na rua trabalhando perenemente, periodicamente, e também são 220 candidatos que estão dentro da aliança, tudo isso contribui muito para que fortaleça o crescimento de Paulinho. E além de ter, pela primeira vez, uma eleição muito competitiva, porque a Natália Bonavides é uma candidata, mesmo sendo de esquerda, que somos antagônicos, mas é uma pessoa qualificada, e tem a estrutura do governo federal e do governo estadual. Sim. E Rafael, que é um jovem político que também tem seu espaço e que eu acredito que vai ser uma eleição muito competitiva. E eu fico fazendo as contas aqui, Carlos Eduardo só tem um lugar para ir, cair. Os outros 3 têm mais chances de subir, até porque a gente tem a questão como chama nas pesquisas eleitorais, quando a pessoa não quer votar no candidato tal. Agora eu esqueci, fugiu o nome. Eu não quero votar nesse candidato. A rejeição. Carlos Eduardo tem uma rejeição considerável, por exemplo. Então tem um teto ali para continuar subindo. Exato, ele tem um teto de crescimento que praticamente já se cristalizou e os outros começaram a ter um vetor crescente. Então, provavelmente a probabilidade de segundo turno é muito certo. Aí falar de segundo turno não é o momento, eu acho que aí seria imprudência falar de segundo turno. E nesse sentido, em relação ao trabalho de Paulinho, você que também teve contemporâneo dele como vereador na Câmara dos Vereadores aqui de Natal, você acha que ele está preparado para o Executivo? Ele já foi vice-prefeito, mas como vice-prefeito não tem uma atuação tão ligada à administração da cidade. Você acha que ele está pronto para o Executivo? Então, eu tenho conversado muito com o Paulinho e algumas situações que ele tem colocado, inclusive que ele vai apresentar no programa do governo dele, que eu vi o quanto ele está preparado, como ele diz, está preparado, está querendo, né? E ele identificou inúmeras situações que realmente vai fazer com que Natal avance. A exemplo de quem vem da iniciativa privada, que é o fato de Paulinho, que foi um dos idealizadores do Carnatal, a maior micareta do país, o maior carnaval fora de época, para uma cidade que tem a principal atividade econômica, como Natal, vocação e perfil para o turismo como Natal, e o Carnatal é o evento que mais traz recursos para a nossa cidade neste período. Então, ele que foi exatamente um grande articulador, que captou inúmeros, eu diria, recursos para que o Carnatal se mantivesse por todo esse período. E é um dos poucos que sobrevivem, né? Os poucos sobrevivem. Carnavais fora de época. Então, isso já dá uma gama de conhecimento, porque quando você vem da iniciativa privada, você tem uma diferença de enxergar o poder executivo. E ele conhece muito bem o legislativo, ele conhece a iniciativa privada, então eu acredito que ele está muito preparado. Vou dar aqui um exemplo do que ele conversava comigo com relação a uma demanda reprimida na saúde. Que ele colocava, ele tem uma filha que é médica, inclusive trabalhando em São Paulo, e em uma dessas viagens ele foi conhecer exatamente um dos municípios no estado de São Paulo que está exitoso a questão da demanda reprimida, que zerou as filas de São Paulo. E o que foi que zerou as filas de São Paulo? Foi fazer convênios com clínicas particulares, que Vilma de Faria fez na educação, que zerou fila, que o ex-prefeito de Natal, ele criou os sorteios para acomodar crianças que estivessem fora exatamente no caso das creches, né? Também. Das creches.
E o que é que ocorre? Hoje tem uma média de 2.000 crianças em demandas reprimidas que vão para sorteio e que representa aí, quando você vai ver, 10%, não mais do que isso, que é a capacidade hoje de lotação do ICMEI do município de Natal. Vilma fez o quê? À época, todo bairro tem uma escolinha privada. E ela conveniava para que essa demanda reprimida fosse para aquela escola e a per capita por aluno, o município pagava. Então, muitas dessas escolas tinham turmas exclusivas do município. E era zerada a fila dessa demanda reprimida. E você ainda ajudava na economia local ali, né? Na economia local, exatamente. Fato esse que todo bairro tem clínicas hoje privadas. E muitas vezes com a pluralidade, eu diria até, de especialidades que o município muitas vezes até não tem. Eu dou aqui um neuropediatra, o município tem uma demanda de 1 ou 2 neuropediatras. Então, estou dando aqui um exemplo de uma demanda reprimida, de uma deficiência que tem. E fato esse que Paulinho já tem uma proposta que eu achei fantástica de conveniar para que as UBS trabalhem até 17 horas e de 17 horas até as 7 horas do dia seguinte, elas são conveniadas, ficam 24 horas abertas para que a população tenha o direito de uso dessas clínicas pago pelo SUS, com recurso público. Achei fantástico isso. São Paulo já está exercendo esse tipo de operacionalidade, funcionando super bem e que zerou lá completamente essa demanda reprimida. E Paulinho quer implementar isso em Natal. Então, estou dando um exemplo que isso partiu dele de ir lá conhecer, ver e trazer para tentar incluir dentro do seu programa de governo como uma proposta e que ele, prefeito, vai executar. E Verusca, ainda tem vontade de ir para a política ou agora só cuida da candidatura de Ranieri? Como é que está isso aí? Que ela quase conseguiu um mandato ali, faltou pouquinho ali, mas como é que está isso hoje? Você ainda, ela busca esse sonho, essa vontade? Carla Verusca, desde 2012, que quando nós iniciamos o nosso relacionamento, estamos casados já há 12 anos, temos um filho de 10 anos, e ela passou a ser a coordenadora geral das minhas campanhas. Então, ela era a mulher dos bastidores. E ela é muito empreendedora, ela é muito ativa, é proativa. Ela é dentista, ela é empresária. Ela não para. Não para. Ela não para. Ela é secretária de governo, já foi do governo do Estado, do governo municipal mais de uma vez. Então, ela é mãe. Então, ela é uma pessoa muito plural, muito dinâmica, muito ativa. Então, ela está, eu diria, sempre preparada. Apesar que ela se sente muito bem nos bastidores, na execução. É muito o perfil dela. Mas as pessoas cobram muito isso dela, né? As pessoas que estão em contato com ela, dela ter ocupar um cargo, um mandato também, tem essa cobrança, não tem? Tem, isso é verdade. Essa cobrança existe, mas hoje a nossa meta, o nosso foco é o vereador Ranieri Barbosa, é o mandato do Poder Legislativo, que ela contribui muito ajudando ao nosso mandato. Quando você não está trabalhando, fazendo política, pensando em política, o que você gosta de fazer, Ranieri? Ao meu lazer, eu tenho algumas paixões, né? Eu adoro pedalar, tenho o hábito de pedalar. Tem tempo de pedalar? Que horas no você domingo, vou pedalar de 5 horas da manhã. E vai de onde a onde? Geralmente eu moro em Capim Macio, aí vou ou até o Cajueiro, de Pirangi eu vou até um pouco mais, passo. Pedala bem. Dá uma média de 40 quilômetros. Já pedalei 120, 150 quilômetros, saí de Natal Pipa, Natal Touros, Natal João Pessoa. Isso anos atrás. Hoje eu faço, eu diria, minha terapia no domingo. E durante a semana eu tenho um hábito que era um esporte que eu joguei quando criança, joguei tênis, fui peladeiro, joguei muitos anos de futebol, fui da seleção de 5 anos de handebol, sempre gostei de esporte. E hoje eu tenho já alguns anos, jogo semanalmente, quase que diariamente, eu faço beach tênis. Eu acordo de 5, meia, 6 horas, deixo meu filho na escola e vou treinar, e treino ali entre 7 e 8 horas da manhã e depois vou trabalhar. Então, é um hábito que eu tenho, uma rotina que eu digo é minha terapia, onde eu elimino meu estresse. E em casa, gosto muito de ouvir música. Todo mundo sabe que eu gosto de rock and roll. É uma das paixões que eu tenho. Eu sou colecionador. Eu tenho uma discografia realmente considerável. Eu tenho mais de 1.000 DVDs, mais de 2.000 CDs, todos originais. Tenho 480 Blu-rays, entendeu? Tenho mais de 400 vinis. Caramba. Então, eu tenho uma discografia que eu gosto. Então, é um dos lazeres que eu tenho. Ouvir música, assistir filme e ler também um bom livro.
Maravilha, Ranieri. Se você pudesse pensar no futuro, né, seu, da cidade, como é que você visualiza Natal e sua atuação pela cidade nos próximos anos? Eu vejo muito Natal que precisa até, por ser uma cidade, a indústria do turismo na principal atividade. Eu tenho a Lei 6562, que é o Polo Gastronômico Cultural, Avenida Praia de Ponta Negra. Olha a transformação que teve. Quando eu fui secretário, eu fiz o projeto básico. 2015, eu fiz a lei. Aquela parte ali em frente ao shopping? Que vai do Praia-Shopping até a Rota do Sol. Ali ficou incrível, né? Então, foi um projeto nosso, que fiz a lei em 2015. E fiz normalmente as pessoas iam mais lá para dentro, né? O comercial, e aquilo acabou fortalecendo toda aquela região. Esse projeto eu idealizei para 2014, para a Copa. Sim. Fato esse que não consegui viabilizar, porque o governo do estado disse que ali teria um viaduto, embargou a obra. Fiz a lei, o prefeito Álvaro Dias foi uma águia política, e eu parabenizo ele, ele tirou do papel, modernizou e ampliou o projeto, melhorou muito, e executou, e hoje aquela área está se transformando. Então, vejo Natal como o próximo polo turístico, o terminal turístico da Ridinha. Acho que aquela área está ficando linda, vai ser um grande polo que vai transformar aquela área. Teremos 2 polos, o polo Ridinha e o polo Ponta Negra. E vejo que Natal... toda uma polêmica ali em relação à Ridinha, e aí eu queria saber sua opinião também, dessa questão da iniciativa privada, né? É possível fazer essa parceria com a iniciativa privada sem prejudicar ali os comerciantes locais? Totalmente, porque criaram situações, eu diria até fakes. Primeiro, até de quem estava participando não era nenhum permissionário do mercado. Eu que fui secretário, de 2006 a 2008, cadastrei os permissionários, fiz a primeira reforma daquele mercado, colocando bancada de granito, pia de inox, as melhorias dentro das realidades que tínhamos à época. Hoje é um terminal de um grande potencial. Foi garantido, inclusive, com auxílio social, que eu fui ao prefeito solicitar à época e que o prefeito atendeu, que no período da obra, todos aqueles permissionários que já eram cadastrados têm direito ao auxílio social. A iniciativa privada vem através de um sistema S, está aí o exemplo que o Barreira Roxa é exitoso. O Arena das Dunas é outra concessão pública, a rodoviária é outra concessão pública. Então, são exemplos que podemos dizer no dia a dia que tem que realmente trazer iniciativa privada de responsabilidade social e compartilhar com o poder público. Até para dar mais agilidade, porque a máquina pública é naturalmente mais lenta. Além de lenta, Eugênio, exemplo, quando eu falo de um banheiro que o município não conseguiu manter, você imagina um terminal turístico daquele. Primeiro é garantir para que aquelas pessoas que estejam lá voltem. A lei garantiu. Por 4 anos, renovado pelo mesmo período, 8, de uma concessão de 25. Aí eles vão pagar, amigos, eles vão ganhar 10 vezes mais do que eles estavam ganhando. Essa é uma realidade. Uhum. Você vai no mercado público de São Paulo, é uma concessão. Veja ali milhões que estão gerando, e que antes, quando era concessão, o mercado vivia em dificuldades. Então, estou colocando esses exemplos que eu acredito muito no setor produtivo, ele compartilhando a responsabilidade social. É garantir, primeiro, que quem está lá foi garantido por lei, e é eles se dedicarem, trabalhar, se capacitarem, qualificarem, ter um bom serviço. A Giga com Tapioca, que é um projeto que foi de nossa autoria, tornou como patrimônio cultural e material de nossa cidade, seja um dos símbolos daquele mercado, que é, ali em nome de Dona Ivanise, eu coloco a nossa rainha da Giga com Tapioca, que foi a família dela que idealizou esse prato típico hoje da nossa culinária. Então, eu acredito que tentaram transformar de uma forma política e eleitoral, eu digo, a mal política, a politicagem rasteira, e que, na verdade, todos têm que entender como é importante. E na hora que você paga uma representatividade, você vai ter direito de cobrar. Hoje, quando tudo que estava ali, da forma que era, poderia chegar um projeto que quer tirar todo mundo, porque a título precário está amparado pela lei orgânica, são permissionários. E na hora que você já está garantido por lei por 8 anos e poderá ser renovado depois, de acordo com os critérios que estejam dentro de um edital, então você está garantindo para que as pessoas, se tiverem competência, vão crescer muito. Eu acredito que tem muita gente competente dos que estão lá. Eu acabei lhe interrompendo com essa pergunta, mas você estava falando do futuro de Natal. Como é que você imagina aí? Eu imagino exatamente o futuro de Natal, que eu espero que Natal faça uma licitação dos transportes, como nós fizemos em 2015,
com ônibus climatizado, câmbio automático, motor traseiro, as estações de transferências climatizadas também, com uma tarifa subsidiada para dar condições, porque eu sei que os empresários também têm suas limitações e dificuldades, e que é preciso ter o subsídio, sim, para poder ter uma tarifa justa, para que o trabalhador ele não seja hoje sobrecarregado, que ele é quem paga todas as gratuidades. Por isso que a tarifa cheia ela é onerosa demais hoje e com um serviço que não tem a qualidade que todos esperam. Então eu vejo essa Natal do Futuro, eu vejo a Natal do Futuro de um turismo, e uma Natal do Futuro que esse novo plano diretor que quebrou paradigmas e tirou o engessamento que Natal tinha para podermos gerar aí muito trabalho, muita renda. É uma cidade que precisa se modernizar muito e cuidar da sua população. Porque não adianta também você só pensar no desenvolvimento e não pensar no social. Você tem que os 4 eixos, social, econômico, ambiental e urbanístico. Aí teremos a Natal do Futuro. Perfeito. Queria agradecer muito a presença aqui por esse bate-papo, Ranieri, desejar sucesso aí no pleito, né, nessa disputa. Muito obrigado. Eu que agradeço, Eugênio, estar aqui no Antenado. É uma satisfação poder ter essa oportunidade de externar, eu diria, um pouco de quem é Ranieri Barbosa. Então, quem acompanhar aqui o Antenado hoje está conhecendo um lado verdadeiro, um lado humano, e é essa oportunidade que você me deu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, até o próximo programa, tá bom? A gente se vê.